Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Primeira coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão colocando no chat, que no final eu separei um tempo, tá? Para tentar, na medida do que eu souber, responder a vocês, beleza? Então, assim, primeira coisa que eu quero que vocês imaginem é que o universo atual, há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, você tinha toda essa matéria, planetas, estrelas, gases, tudo isso comprimido num espaço menor do que 1 centímetro. Tá? Então, todo o universo era reduzido a isso, a uma massa. E nessa massa menor do que 1 centímetro, eu não tinha nem matéria. Isso porque a pressão é tão grande quando você pega essa quantidade de material e acumula num ponto tão pequeno que você não consegue ter formas complexas de existência, como átomos, nem partículas de átomos você tinha nesse momento. O que você tem basicamente é uma forma das mais fundamentais de existência que a ciência conhece, que é a forma de energia. Então, nesse momento do início de tudo, você tinha apenas uma massa de energia comprimida num espaço menor do que 1 centímetro. Tá? E aí, hoje já se descobriu que muito provavelmente dentro dessa massa de energia, a gente tinha um tipo de energia que ainda permeia a maior parte do universo, que é a chamada energia escura. Tá? Ela é relativamente nova, mas a suspeita que se tem é que nesse momento do universo, ela tenha sido capaz de mudar o vetor da gravidade. Então, assim, só para exemplificar, né? A tendência natural é que toda essa massa de energia atraia a estrutura em direção ao centro. Então você observa até aqui na minha ilustração que o centro é mais concentrado de energia, porque a gravidade está sendo atrativa. Só que por algum motivo que não se sabe qual, a energia escura é capaz de mudar o vetor da gravidade de um momento para o outro. E aí a gravidade se torna repulsiva. O que significa isso? Toda essa energia começa a se dissipar e se expandir. Por que a gente suspeita que a energia escura existe e que ela ainda exerça gravidade repulsiva no universo? Porque os planetas ainda continuam se afastando uns dos outros. Se fosse um Big Bang, esse primeiro momento, uma explosão, a tendência é o material se afastar rapidamente logo após o início da explosão, e como uma explosão, né, ao longo do tempo, os materiais irem se afastando mais lentamente e perdendo velocidade em relação ao ponto da explosão. Tudo bem? Nesse caso, o que a gente observa é que o universo ele não só se expandiu nesse momento, como ele continua se expandindo e acelerando essa expansão. Então não é necessariamente uma grande explosão. Na verdade, o Big Bang, né, ele nem deve ser traduzido como uma grande explosão. Ele é uma grande expansão e ele levou esse nome, Big Bang, porque quem sugeriu ele foi um astrônomo e padre, né? E na época, eu acho que por ele ser padre, ele lidava melhor com essa ideia de que existia um início de tudo. E ele sugeriu a hipótese do Big Bang, né? E aí, nessa época, teve até um debate forte, porque o Einstein não aceitava essa possibilidade. Ele acreditava num universo mais estático, né? Não um universo que tenha partido de um ponto micro e se expandido, mas ao longo do tempo, né, se provou que o padre estava certo, né, o Georges Lemaitre, padre e astrônomo, e eu acho que de alguma maneira essa base religiosa deu a ele essa visão, né, diferente, não tão rígida, sobre a estrutura do universo. E até em determinado momento, né, ele trocou muitas cartas com Einstein, e Einstein já no final da vida deu o braço a torcer e acreditou também
de que a teoria desse Big Bang, né, essa grande expansão, era real. Na verdade, o Big Bang foi até um apelido que a comunidade científica, reticente com relação à proposta aí desse padre astrônomo, um apelido em termos de chacota, foi dado à hipótese do padre, né, que era basicamente o Big Bang, a grande descoberta. Né? Não era necessariamente a explosão, mas era a grande coisa que o padre pensou, beleza? E, basicamente, depois ele se mostrou correto. E hoje já se sabe o porquê disso, né? A energia escura pode estar por trás dessa expansão acelerada que o universo sofreu nesse momento e ainda sofre. A gente ainda está estudando ela, ainda não sabe exatamente as outras capacidades que ela tem, mas ela tem a tendência a fazer o vetor da gravidade mudar. E muito provavelmente foi isso que ela fez nesse primeiro momento. Então você teve esse Big Bang, né? Que é essa grande expansão da massa de energia do universo ao longo da estrutura do que ia se formando. Né? O próprio universo estava se formando nesse momento. E aí o que você observa, se você olhar para a minha figura? Que com essa expansão ocorreu uma redução da temperatura. Porque você para de pressionar tanto a matéria num espaço menor do que 1 centímetro. Então, quando você dá esse respiro a essa massa de energia, ou seja, você diminui a pressão e com isso a temperatura, você começa a possibilitar com que essa massa de energia assuma formas mais complexas. Com isso, você sai do nível físico para um nível químico. A massa de energia começa a formar partículas de átomos. E as partículas de átomos, depois, com a expansão, começam a formar átomos, os átomos mais simples, como hélio e hidrogênio. Os átomos simples começam a interagir uns com os outros, formando as primeiras estruturas moleculares. As moléculas começam a se combinar, formando os minerais. Você percebe? E toda essa estrutura começa a se formar com a expansão do universo. Tudo isso sendo jogado para o espaço. Então, no final das contas, né, quanto mais você se afasta do início do universo, menor é a pressão, menor é a temperatura, e você dá espaço para que surja formas mais complexas de estrutura. A energia se torna próton, se tornam os primeiros átomos mais simples, formam as primeiras moléculas, as moléculas combinam, estruturas minerais, primeiras estrelas, né, nuvens de gases, primeiras galáxias, e aí você chega até o momento atual, onde você tem a formação da Terra. Mas agora pensando especificamente na Terra, né, nos processos que vão acontecer na Terra e na própria formação, se a gente pegar que o Big Bang aconteceu há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, há 4 bi, muito provavelmente, a Terra se formou. Mais ou menos 10 bilhões de anos após o Big Bang. No início da formação, a Terra ela tinha esse aspecto. E isso eu vou explicar por quê. Basicamente, a Terra é um agregado de rochas, né? Uma rocha maior, que por gravidade atrativa atraiu rochas menores, e ao longo de cada choque que cada rocha menor deu, você tinha um aquecimento dessa estrutura. Então o que você observa aí? Que cada choque de rocha, formando a Terra, e isso tudo sendo lapidado pelo universo que se expande, forma uma Terra ainda extremamente quente. Na verdade, era tão quente que esse período que a Terra viveu é chamado de período adiano, né, que vem de Hades, Deus dos mortos. A ideia é que você tinha uma bola extremamente quente, né, onde a possibilidade de vida era praticamente inexistente. E ela não teve vida fácil. Né? Nesse primeiro momento em que a Terra está tentando se estabelecer, há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, ela teve um choque com um planeta maior do que ela,
que praticamente liquefez a Terra, né, e tirou estrutura suficiente da Terra junto com a desse planeta para formar a Lua, beleza? A Lua é produto de um choque que a Terra sofreu logo no início, e a Terra, ainda tentando depois se recuperar desse choque, ainda sofreu um bombardeamento de meteoros, porque nesse momento o universo ainda era muito caótico, muito material sendo jogado de um lado para o outro. Com isso, a Terra viveu milhares de milhões de anos sob grande bombardeamento de meteoros. Tá? Então o Adiano foi um período muito conturbado, muito caótico da formação da Terra. Só que a ideia que se tem hoje do Adiano é um pouco já diferente, né? Hoje já se sabe que esses meteoros eles podem ter trazido, além de problemas, né, muitos choques físicos com a Terra, muito aquecimento, eles também podem ter trazido no seu interior gelado água. E essa água pode ter sido suficientemente grande para formar nessa terra ainda do Adiano os primeiros rios. Então, essa ilustração já é uma ilustração mais atual de como teria sido, né, o Adiano. Não necessariamente uma terra só com fogo, né, só com vulcão, uma bola de fogo. Agora a gente já observa que o Adiano pode ter sido um momento em que você tem grande atividade vulcânica, né? Você vê aí do lado vários vulcões, mas você também tem água em estado líquido, trazida pelos meteoros. Beleza? E essas águas formando os primeiros rios. E esses rios, né, tendo embaixo fontes hidrotermais, né, fonte em que o interior da Terra aquecido pressiona a água e jorra material do interior da Terra dentro da água. Jorra minerais líquidos dentro da água. Geysers também, né, em virtude do alto calor que você tem no interior da Terra pressionando esses mares que surgem. Um movimento que lava os gases atmosféricos. Né? Quando o geyser jorra a água, lava os gases atmosféricos e esses gases caem de novo nos rios e nos vulcões que você tem aí. Então, assim, se você olhar bem, o Adiano era uma terra em que você tinha um ambiente extremamente complexo. É quase que um laboratório a céu aberto, se você pensar bem. O que você faz no laboratório quando você quer criar novidades? Né? Criar reações novas. E a vida é um pouco isso. Né? Criar vida é você fazer processo de inovação. Porque a tendência natural desse sistema é continuar tudo morto. Agora, quando você cria sistemas complexos o suficiente para gerar novas moléculas, você pode caminhar em direção à vida. Então, o que você observa aí? Na verdade, o que você tem aí é um laboratório a céu aberto. Né? É uma estrutura, por exemplo, aquosa, submetida a grande aquecimento por baixo, semelhante ao que a gente faz no laboratório, quando a gente quer promover uma reação nova. A gente pega um becker, põe água, põe moléculas e submete a aquecimento. Você percebe? Então, na verdade, a visão que se tem hoje é que o Adiano era quase que um laboratório a céu aberto tentando a construção de novas moléculas e que a vida tenha surgido em meio a esse ambiente. Mais precisamente, né, o ambiente dentro do Adiano que mais contribuiu para o surgimento da vida pode ter sido essas estruturas abaixo do mar, essas fontes jorrando material mineral no fundo do mar, as chamadas fontes hidrotermais. Elas não foram as únicas responsáveis pela formação das estruturas de vida, mas podem ter contribuído bastante. Tá? Só que nessa Terra muito complexa, a vida não dependeu exclusivamente delas. Na verdade, a vida foi sendo construída em diferentes ambientes, mas sempre muito ligado ao sistema das fontes hidrotermais. Isso porque, se você reparar internamente no que é uma fonte hidrotermal, você vai perceber que você tem nela uma coisa muito importante para o surgimento de novas moléculas, que é ciclo de temperatura. Se você olhar aqui do meu lado, no meu slide, você vai perceber que
próximo à fonte você tem uma temperatura muito alta, mas quanto mais você se afasta da fonte, você tem uma temperatura cada vez mais baixa. Na verdade, você tem um gradiente de temperatura se formando ali. Com isso, a fonte hidrotermal acaba sendo um laboratório que usa o meio aquoso para formar novas moléculas, porque o calor é necessário para promover novas reações e o frio, né, o frio relativo nessa situação aí, é importante para estabilizar essas novas moléculas formadas. Então não é um calor que destrói tudo. E o meio aquoso, ele tende a ser uma rede que estabiliza as moléculas, que tampona essa grande variação de temperatura. Então, na verdade, esse sistema da fonte hidrotermal, ele dá a possibilidade de você ter um laboratório a céu aberto funcionando nessa terra que recebe a todo momento materiais de fora. Isso porque ainda caem nessa terra muitos meteoros. E aí começa a sequência de eventos que pode ter formado as primeiras estruturas biológicas. No momento em que a Terra está sendo bombardeada por meteoros, o que você tem é uma atmosfera formada por basicamente água, metano, amônia e gás hidrogênio. Você não tem oxigênio, ou seja, você nem tem camada de ozônio, que é derivado, né, das moléculas de oxigênio. Se você olhar, é uma Terra que está sendo submetida à radiação extrema, por não ter uma camada filtrante de radiação, e ao bombardeamento de meteoros a todo momento. E esse bombardeamento já se sabe hoje que ele promove a formação de novas moléculas atmosféricas, dentre elas uma molécula que é muito tóxica a gente, que é essa aqui, o cianeto. O cianeto, ele, embora seja tóxico para a gente, pode ter sido a molécula fundamental, e quando eu falo fundamental, você entende assim como pilar fundamental para o surgimento de toda a estrutura de vida que a gente tem hoje na Terra. É até estranho isso, né, da vida surgir a partir de uma molécula muito tóxica, mas na verdade o cianeto ele pode ter sido essa molécula por quê? Porque nas condições em que a Terra se encontrava, ele formou o seguinte sistema junto com as fontes hidrotermais. Ele estava suspenso na atmosfera, mas pelo próprio ciclo da água, né? Você tinha chuva acontecendo, você tinha vapor d'água, ele poderia cair em grande quantidade nos rios. Só que a tendência natural do cianeto é ele se dissociar. Ele não se estabilizaria muito após cair nos rios, porque não é a tendência natural dele em meio aquoso. Mas a presença de ferro, do ferro que vai sendo jorrado pelas fontes hidrotermais, fez com que o cianeto se estabilizasse e ficasse precipitado no fundo do mar. Então, ó, vou botar minha setinha aqui em cima, tá vendo? Aqui é a formação de um complexo de cianeto com ferro, o que deu a estabilidade ao cianeto e fez com que ele ficasse precipitado no fundo do mar, formando piscinas de cianeto. Isso é a interação dos minerais que vão sendo jorrados das fontes hidrotermais. E qual é a grande questão quando essa piscina se forma? O cianeto, quando ele está sob essas condições e sobre altas temperaturas, ele consegue se polimerizar. O que significa isso? Ele consegue se combinar com moléculas de si mesmo para formar cadeias complexas. Então é como se fosse um Lego para a formação de novas estruturas de vida. Tudo bem assim? Uma das estruturas que o cianeto consegue formar após se polimerizar são nucleotídeos. E, consequentemente, os nucleotídeos podem formar o quê? Ácidos nucleicos. O ácido nucleico que muito provavelmente surgiu a partir do cianeto foi esse aqui, o RNA. Muito provavelmente, né, a hipótese que a gente tem hoje é que uma molécula de RNA pode ter surgido
a partir do encadeamento do cianeto próximo às fontes hidrotermais. Só que a molécula de RNA tem algo que a gente já conhece. O que a gente sabe sobre ela? É que a molécula de RNA é capaz de armazenar em si, na sua própria estrutura, informação. Não é verdade? Ela tem na estrutura dela uma alternância de bases. Adenina, citosina, guanina, uracila. E esse código é o código com o qual o RNA consegue armazenar informação, semelhante ao código binário de um computador. O computador ele consegue armazenar informação usando 0, 1, 0, 1. O RNA ele consegue usando a alternância de bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, uracila. Então, na verdade, o que você tem no fundo do mar, próximo às fontes hidrotermais, é o cianeto formando pequenas pendrives, vamos dizer assim. Pequenas estruturas armazenadoras de informação. O que é fundamental para a construção da primeira unidade de vida, não é verdade? Porque a vida nada mais é do que, inicialmente, uma informação, uma identidade que se expressa dentro de uma célula. Toda célula possui uma informação no seu interior, que é lida e processada, semelhante a um HD no computador. Então, nesse momento da Terra, você tem a possibilidade de formar pequenas estruturas armazenadoras de informação. E aí começa a questão, né? Qual é a tendência do RNA quando ele tem essa alternância de bases, adenina, citosina, guanina, uracila, quando ele encontra com nucleotídeos livres? Lembra? A tendência natural dele é fazer isso aqui. Quando ele encontra com nucleotídeos livres, ele é usado como um molde para se autoparear. Então, o que você está observando ali? É muito provavelmente o que aconteceu no início da Terra. O RNA ele começou a se utilizar como molde para se duplicar. Então, você tem uma nova cadeia de RNA surgindo ali, tá vendo? E essa cadeia, que está interagindo fortemente, vai sofrer o seguinte: quando ela for submetida ao calor das fontes, ou seja, ela for jogada pelo mar para próximas fontes hidrotermais, essa cadeia vai se soltar, uma da outra. Às vezes, algumas cadeias de RNA até foram próximo demais e ficaram completamente destruídas. Mas a tendência natural é que o movimento em que ocorre o fluxo dessas moléculas em direção à fonte hidrotermal é que, próximo à fonte, essas cadeias se dissociam e, longe da fonte, elas se associam para a formação de novas cadeias de RNA. Então, é como se fosse um sistema de PCR ambiental. As novas cadeias dissociadas se duplicam novamente e, assim, 2 viram 4, 4 viram 8, 8 viram 16 e assim vai. Você tem uma progressão acontecendo com a formação dessas cadeias de RNA. Isso está acontecendo no fundo do mar, e até então você não pode considerar isso como uma unidade de vida. É apenas uma molécula armazenadora de informação que está sendo replicada no fundo do mar. Tudo bem? Para ser vida, ainda falta um outro elemento. Na verdade, ainda faltam vários, mas um outro fundamental é qual? É um compartimento. Um compartimento para delimitar o que é dentro do organismo e o que é fora do organismo. No caso que a gente conhece, o modelo de vida que a gente conhece é o modelo de célula. Então falta a membrana dessa célula, que é basicamente fosfolipídio. Tá? A membrana de todas as células vivas é principalmente fosfolipídios, associada a açúcares, proteínas, a outros componentes, mas principalmente fosfolipídios. E da onde podem ter surgido os fosfolipídios? E aí começa a contribuição de um outro ambiente. Tá? Nessa Terra,
além das fontes hidrotermais, eu também tenho essas estruturas aqui, ó, os geysers. O ambiente dos geysers, ele pode ter contribuído para o surgimento da vida da seguinte maneira. No interior dos geysers, se você observar, o que eu tenho, na verdade? A estrutura mineral, principalmente a argila, né, sendo submetida a um alto aquecimento. Só que é o seguinte, a argila forma uma matriz, e é isso que você está vendo aí do lado, uma superfície de interação para o surgimento de estruturas lipídicas, que vão se formando a partir de monóxido de carbono, um gás. Então, muito provavelmente, os geysers eles funcionavam como berço de fosfolipídios. E essas estruturas, como estão ali nos fundos dos geysers, sob pressão, ao longo do tempo, elas iam sendo emitidas pela pressão da água para a atmosfera. Beleza? Um outro fator agora começa a acontecer. Os fosfolipídios eles se acumulam nessas gotículas de água, mas como você não tem camada de ozônio, a radiação evapora a água e acaba concentrando os fosfolipídios. E esses fosfolipídios concentrados, eles vão cada vez mais se agrupando. E a tendência natural dos fosfolipídios é se esconderem da água. Então você já começa a observar algumas estruturas suspensas na atmosfera semelhantes a essa aí. Só fosfolipídios tentando se esconder da água, empacotados, tentando se esconder do vapor d'água que está permeando a atmosfera. Só que esses fosfolipídios, como tudo que sobe, desce, né? E a Terra ali está exercendo a gravidade atrativa. Então, a partir do momento que eles são jogados para o alto e se acumulam, se concentram, ficam suspensos no ar, né? Eles tendem depois a retornar ao fundo do mar, pelo menos alguns deles. E aí, quando essas estruturas caem no fundo do mar, eles tentam se proteger da água. E a maneira mais eficiente de se proteger da água é essa. Pegando as estruturas, as partes deles que se relacionam com a água, que são as cabeças, né, vermelhinhas aí, se voltando para a água e as perninhas lipídicas se empacotando longe da água. Só que as extremidades ainda ficam vulneráveis e aí a forma mais estável ainda é se fechar em uma pequena célula, ou seja, uma célula. Então, os geysers, na verdade, estão funcionando na Terra do Adiano como grandes exportadores de células. Não a célula de vida que a gente conhece hoje em dia, mas o conceito mesmo de pequena célula. Um pequeno espaço formado pelo empacotamento de fosfolipídios. E muito provavelmente, né, algumas dessas vesículas caíram perto dos RNAs e perto das fontes hidrotermais, né? Então você tem um fundo do mar que está multiplicando uma pendrive, vamos dizer assim, né? Uma molécula armazenadora de informação, e os geysers jogando no fundo do mar também a caixa do notebook, né? A estrutura capaz de delimitar o interior do que é vida e do exterior, né? Do que não é vida. Então, basicamente, nesse momento da Terra, você tem as vesículas que são produzidas pelos geysers entrando em contato com os RNAs que vão se formando no fundo do mar, próximo às fontes hidrotermais. Na verdade, né, é um ambiente muito caótico, então muitas vesículas caíram em rochas, né, foram fritadas pelo ambiente, a radiação destruiu, mas algumas podem ter entrado em contato, para nossa sorte, com as fontes hidrotermais. E nesse ambiente das fontes hidrotermais, quando você coloca as vesículas formadas nos geysers com os RNAs, você observa o seguinte, né, que os nucleotídeos formadores de RNAs, que são esses aqui que estão em azul e branco, as moléculas armazenadoras de informação, na presença dessas vesículas, sob aquecimento, são capazes de fazer o seguinte, ó. Se você observar bem, né, a membrana fosfolipídica tende a, de vez em quando, o fosfolipídio que está com a cabecinha vermelha voltada para a membrana externa, troca
no movimento conhecido como flip-flop para a membrana interna. E esse movimento de flip-flop pode ter dado carona, porque as cabeças podem interagir, tá vendo, com as moléculas azuis, que são os nucleotídeos, pode ter dado carona à entrada de alguns RNAs. Então, de certa maneira, essa vesícula começou a embutir nucleotídeos que dentro da vesícula puderam se polimerizar, formar um filamento de RNA que vira um molde. Quando entrarem novos nucleotídeos, eles vão se parear em relação a esse molde e vão formar um contramolde. Se essa vesícula aí que você está vendo se aproxima de um geyser, os nucleotídeos que estão pareados, né, os ácidos nucleicos, filamentos, vão se separar. E aí eu tenho agora dois moldes para a entrada de novos nucleotídeos. E aí você vai tendo uma autorreplicação dessa estrutura armazenadora de informação. Tudo isso só com o movimento da vesícula para perto da fonte hidrotermal, para romper a interação entre os filamentos, e depois para longe da fonte hidrotermal, para formar novas cadeias. Essa autorreplicação do RNA, quase com PCR ambiental, vai acontecendo dependente do calor das fontes hidrotermais. E não só isso, né? O próprio calor da fonte hidrotermal também permite com que essa membrana, quando submetida a um alto calor, ela fica mais fluida. E quanto mais fluida ela fica, né, mais afastado um fosfolipídio fica do outro, mais possibilidade da água tem de entrar. E a tendência natural da água é entrar. Tá? Quanto mais concentrado ficar o meio interno dessa estrutura, ou seja, mais filamentos surgirem, mais a água, pelo potencial hídrico, vai tender a entrar. E aí é que vem uma outra questão. Né? Além de agora você estar tendo naturalmente uma autorreplicação do material informacional, a entrada de água vai forçando essa estrutura a inchar. Mesmo que entrem novos fosfolipídios, né, com a aproximação do geyser, a água faz inchar, só que essa estrutura ela é instável, né? Ela tem um ponto em que ela rompe, e ela rompe geralmente perto do centro de gravidade. Então ela incha, incha, incha com a entrada de água, mas chega um ponto que ela rompe. E a conformação mais estável após romper é se fechar em duas novas células. Você percebe? O ambiente, além de estar ensinando a estrutura de vida a se replicar, a replicar a sua informação, agora ensina a reprodução celular, a própria estrutura que está surgindo aí, que depois vai dar origem à vida. Então, se você tem o ambiente estimulando um certo PCR, você também agora tem o ambiente estimulando esse tipo de reprodução que é característico de bactérias, que é a fissão binária. Tá vendo? A estrutura cresce, 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 a informação se replica e depois ela rompe no centro, formando duas novas unidades de vida. Você entende que isso que as bactérias usam é uma herança do que o ambiente ensinou nesse momento do adiano. Só que ainda tem uma questão, né? Embora essa bactéria já moderna tenha a possibilidade de existir sem estar ligada a uma fonte hidrotermal, essa nossa unidadezinha de vida ainda depende da fonte para duplicar o seu material interno e para se autoduplicar também. Tá? E aí é que vem a questão, né? O que vai garantir a independência dessa estrutura que quer ser uma unidade de vida da fonte hidrotermal? O que vai dar isso? Não só vamos dizer assim, a noção de que ela quer ser uma vida, mas que ela é uma vida. O que falta agora é ela ter o terceiro aspecto necessário para ter uma vida. Dois ela já tem, né? Ela já tem compartimento e ela já tem capacidade informacional. Agora falta o terceiro aspecto, que é o metabolismo. Ou seja, a capacidade de ler as informações
que ela tem escrito nela, né, o manual de instruções, e executar processos para se manter com uma certa independência do ambiente. E como é que a natureza aprendeu a ser independente, um pouco mais independente, né, do ambiente nessa situação aí, usando o metabolismo? Ela aprendeu pegando carona na lei do caos, que é a segunda lei da termodinâmica, tá? A natureza percebe que, nesse momento, quando eu tenho a degradação de moléculas que entram aí, inclusive carboidratos, né, podem ser degradados pelo próprio RNA que está aí dentro. O RNA ele tem essa capacidade de ser, além de armazenador de informação, ele pode ser um processador também. Quando eu degrado uma molécula de açúcar, eu gero energia. E com a energia do caos, né, pegando carona na destruição, eu uso essa energia para minha própria construção, para ter uma certa independência do ambiente e começar a ter estruturas, né, ter uma membrana mais complexa, controlar minha divisão melhor, não ao sabor aí da fonte do termal, conseguir controlar os meus processos de maneira mais independente, tá? O RNA ele consegue fazer isso. Ele consegue ser um armazenador de informação, ou seja, um HD, e também um processador. Só que ele é como se fosse um pato, né? Ele não é nem tão bom armazenador e nem tão bom processador de informação. Então, assim, se essa unidade de vida, pessoal, dependesse puramente do RNA, ela andaria a passos bem lentos, tá? Porque o RNA não é um bom processador, então demoraria muito, e aí eu boto aí milhões de anos, né? Até mais, para que essa unidade começasse a se distanciar um pouco mais dessa fonte do termal e começasse a ter uma certa complexidade. Embora aí já tenha compartimentalização, que é um requerimento para a vida, armazenamento de informação e processamento de informação, então eu tenho aí a caixa do notebook, o HD e o processador, né, eu tenho já a estrutura, ainda não é um computador que vai muito longe. E aí que vem o último elemento, né? Quem são os melhores processadores que a vida nos deu? Na verdade, eles não são os RNAs, eles são as proteínas. E da onde vêm as proteínas, né? Qual é a teoria que se tem, como é que elas surgiram? A principal hipótese que está sendo discutida hoje é essa, é que as proteínas podem ter vindo justamente de carona nos meteoros. E aí eu vou separar aqui para vocês a composição de um meteoro, um tipo de meteoro específico que caiu bastante nessa Terra primitiva. E você vai observar que no interior dele eu tenho várias moléculas, dentre elas aminoácidos. Aminoácidos esses que, quando combinados, são as unidades formadoras das proteínas, os melhores processadores que a vida criou. Então, de certa maneira, quando você observa que a vida surgiu logo depois do bombardeamento de meteoros, pode ser que esses meteoros tenham trazido as proteínas, tá? Elas têm a capacidade de fazer o processamento de reações de uma maneira muito mais complexa do que os RNAs, e aí eu estou mostrando no vídeo, né? Isso é uma proteína atuando. Tá? A proteína, basicamente, por ter uma diversidade de formas, consegue ser um processador muito mais hábil do que um RNA. E com isso ela consegue ter uma grande variedade de funções, porque na natureza, variedade de formas significa variedade de funções. Então os melhores processadores, muito provavelmente, podem ter sido trazidos pelos meteoros, né? Pelo menos os componentes formadores desses processadores, que são os aminoácidos. Se você olhar bem, a proteína era capaz de catalisar reações extremamente complexas, como essa aí que você está vendo, muito mais rapidamente do que uma molécula de RNA. E isso, pessoal, garante uma independência muito grande dessa unidade de vida em relação à fonte do termal, para ela realmente caminhar
tendo um metabolismo próprio e sendo uma unidade de vida completa. Beleza? Então, esses processadores extremamente hábeis, como você está vendo aí do lado, capazes de fazer reações numa velocidade muito grande, podem ter sido trazidos pelos meteoros. E isso está cada vez mais sendo discutido. Por quê? Porque quando a gente pega o cronograma, vamos dizer assim, da Terra que a gente tem hoje, né? Todo o histórico dela, a gente observa que a evidência de vida que a gente tem mais atual está muito próximo do evento do bombardeamento de meteoros. Então, os meteoros, que aparentemente foi um processo caótico, né, na verdade podem ter trazido água, estruturas como aminoácidos, formadores das proteínas, e também podem ter ajudado a formação de cianeto, que por sua vez originou o primeiro RNA, ou seja, a primeira molécula armazenadora de informação. Então os meteoros trouxeram quase que tudo, né? Trouxeram o solvente, trouxeram a possibilidade de você ter a molécula armazenadora de informação sendo formada e trouxeram também os melhores processadores conhecidos pela natureza. De certa maneira, foi uma ajuda dos céus aí, tá? E eu deixo vocês aí com essa gravura, né, da cultura maia. Isso é a Bíblia da cultura maia, que é chamado Popol Vuh, que mostra, né, os deuses, de certa maneira, ajudaram o surgimento da vida na Terra. E eles têm uma frase muito interessante, que é: o homem veio da argila, né? E se você parar a perceber, realmente, no fundo dos geysers, as superfícies formadas pela argila foram fundamentais para a interação do monóxido de carbono e o surgimento de compartimentos fosfolipídicos, né? Que deram origem à primeira unidade de vida. Então, não necessariamente foi um ser humano que surge ali, mas a vida, de certa maneira, dependeu bastante da argila. E como isso foi escrito aí no século XV, XIV, pode ser que essa seja a maneira de expressar a visão que eles tiveram no momento. Tá bom? Um abraço para vocês e qualquer dúvida, agora é só falar.